Olá, Big. Olá, doutor Mangabeira, que prazer, hein? Vamos começar. Com Bom, certeza. uma boa noite a todos os internautas. É um prazer muito grande voltar aqui para conversar com vocês e para que possamos falar um pouco sobre educação. Eu sou médico, oncologista, pré-candidato a prefeito de Itabuna. Sou o médico do Ministério da Saúde concursado e da Secretaria de Saúde do Estado. Há mais de 30 anos trabalho em Itabuna, atendendo a população de SUS e de convênio nos hospitais. E estou pré-candidato a prefeito de Itabuna. O nosso convidado de hoje, para essa live, é o nosso amigo Jair Santana, mais conhecido como Big do Siso, militante da educação há muitos anos, empreendedor de vários projetos educacionais. Trabalhou no Colégio Siso, também por muitos anos, e possui um canal no YouTube. É referência na educação fundamental, na região dos bairros de Fátima, Califórnia e adjacências. Hoje, Bigo do Siso também é um pré-candidato a vereador pelo PDT, certo? Vai lá, Big, fala aí um pouquinho. E aí, galera, e aí, meu povo de Itabuna, e aí, gente boa, doutor Mangabeira, muito obrigado por esse convite, para nós é uma honra muito grande. Nós entendemos que, quando se fala de educação, doutor Mangabeira, dá aquela impressão de que esse tema, ele é um privilégio para educadores, pedagogos, pesquisadores do ramo, gestores, mas essa não é a nossa visão. A educação é um assunto que é pertinente a todo ser humano, até o aluno pode falar sobre a educação. A educação é um assunto que é para que todas as pessoas venham debater, discutir, conversar. Quiséramos nós, por exemplo, que todo o alunado se interessasse pela educação, investigasse a educação, participasse dos debates da educação, porque a educação é do interesse de toda a comunidade. Inclusive, seria muito bom que até os nossos governadores ouvissem um pouco mais o pai do aluno, a mãe do aluno, o próprio aluno, quando o assunto é educação. E é por isso que nós aceitamos o convite, sim, para falarmos sobre a educação. Eu sou educador de nível 1 apenas, mas trabalhei no SISO. Lecionei pouco tempo, mas atuei como funcionário da rede pública de ensino ali no Colégio SISO, por cerca de 28 anos estando ali dentro do SISO, sendo aluno e também funcionário. Eu comecei ali na quinta série, que hoje corresponde ao sexto ano, e concluí fazendo o magistério. Nesses 3 anos de magistério, doutor Mangabeira, o que mais fazíamos era discutir a educação, era trabalhar com a educação, era buscar rumos para a educação. Foram 3 anos bem trabalhados, porque o CISO sempre foi referência na educação, e tivemos, assim, um bom magistério ali. Muito obrigado por esse convite, querendo dizer que o assunto educação é um assunto que se diz respeito a você que está nos assistindo, é um assunto que se diz respeito aos políticos, aos gestores de escolas, tanto estaduais como municipais, porque é um assunto que inclui toda a nossa vida, né? Tudo depende da educação, tudo está relacionado à educação. É verdade, é verdade. A educação é um tema extremamente importante. Ele é um agente transformador da sociedade. Nós sabemos que as pessoas evoluem, crescem através da educação, e a educação é realmente transformadora. E nós precisamos ter um sistema educacional que seja adequado a cada sociedade. A sociedade tem que discutir o tema, procurar os exemplos, né? Saber aonde se tem uma educação de qualidade para que você possa reproduzir. Porque, às vezes, você querer inventar uma maneira de educar, isso pode ser desastroso, principalmente para algumas prefeituras que se aventuram com essa situação e terminam prejudicando toda uma geração. O que nós entendemos aqui em Itabuna é que houve essa aventura. Itabuna se jogou numa aventura educacional há muitos anos atrás, por um sistema educacional que não funcionou, que não deu certo,
diversas prefeituras do Brasil, e isso prejudicou toda uma geração. Então, nós precisamos fazer com que nós conheçamos uma prefeitura, ou uma cidade, ou algumas cidades, que tenham um sistema educacional que seja, pelo menos, mais adequado à nossa sociedade, para que nós possamos reproduzir aqui em Itabuna. Né? Por exemplo, hoje funciona o sistema de benchmark, que é na área de administração, a gente chama como se fosse você copiar aquilo que é bom. Quando você copia aquilo que é bom, você está reproduzindo coisas de qualidade. Então, eu acho que um prefeito que se preza, que gosta da educação, que preza pelos seus munícipes, ele vai procurar, né, reproduzir uma cidade que tenha uma qualidade importante na educação. Então, isso é o que eu acho que um prefeito precisa fazer. Então, a educação, ela por ser transformadora, nós não podemos se aventurar. A aventura faz com que você perca uma geração toda. Então, nós precisamos estar seguros daquilo que estamos fazendo, para que as pessoas possam aprender de forma com qualidade, que as pessoas possam enfrentar o mercado de trabalho. Nós sabemos que as pessoas que têm uma formação inadequada, elas têm maior dificuldade de conseguir um emprego. Nós temos aí uma juventude que tem dificuldade de conseguir emprego porque ela não tem essa educação adequada. Outro fator importante é que as pessoas que têm essa educação inadequada, elas não conseguem passar nos concursos públicos, concursos em geral, elas não conseguem passar no Enem, no vestibular, para enfrentar uma universidade. Então, isso termina fazendo com que as cidades que não têm um desenvolvimento educacional adequado, elas vão sofrer muito mais, e essa população vai estar fadada a sofrer, né, muito no seu futuro. Vai lá. É verdade, doutor Mangabeira. Veja bem, parece que a pandemia provocada pelo novo coronavírus, ela reacendeu o debate sobre a aglomeração de alunos em salas de aulas da rede pública de ensino. Parece que a pandemia, ela faz o ser humano hoje refletir melhor sobre cada coisa, sobre cada assunto, inclusive assuntos já foram tratados durante tanto tempo, né? Todos os educadores já falaram há muito tempo sobre a questão da aglomeração de alunos em sala de aula, então não é nada novo, mas parece que a pandemia faz com que as pessoas hoje tenham um olhar mais voltado para cada detalhe que não era observado antes. E uma dessas coisas é a aglomeração de alunos em sala de aula, mostrando que o professor não estava errado em dizer que 40, 45 alunos dentro de uma sala de aula não dá. O que é que o senhor pensa a respeito disso, doutor Mangabeira? Sobre a aglomeração de alunos em sala de aula, a quantidade de alunos em sala de aula. Isso é uma verdade, né? A quantidade de alunos, além daquelas que é necessária, ou então que tem a capacidade do professor em ensinar, isso traz alguns problemas, tanto no ensino, como da própria aglomeração. O que nós temos hoje alguns colégios, inclusive, já começaram a retornar no Brasil. Hoje, pela televisão, nós já tivemos notícias, alguns estados já voltando às aulas e voltando de uma forma mais ordenada, com a quantidade menor de crianças nas salas de aula, o recreio, ele sendo coordenado, somente uma turma podendo participar desse recreio, um recreio de uma forma mais de rodízio, os cuidados adequados, né? Por exemplo, as crianças levando o seu próprio lanche, tendo menos contato com a cantina que tinha no passado. Os bebedouros, eles foram proibidos porque eles podem levar a contaminação, então as crianças têm que levar a sua água também.
Então, são diversos métodos novos que nós vamos enfrentar e que isso vai trazer um conhecimento, né, dessa pandemia. Nós não sabemos como isso vai se comportar, mas eu acho que todo cuidado é necessário, porque os pais estão muito temerosos, inclusive alguns não querem nem mandar os seus filhos para as escolas nesse momento. Estão querendo esperar a vacina para poder levar seus filhos para as escolas. Mas eu acho que nós precisamos ter esse cuidado, esse olhar, e isso é muito importante que a comunidade participe ativamente com discussões com a própria escola, vendo a maneira de como esses alunos têm se comportado, como o aprendizado tem sido conduzido. Eu acho que nós vamos ter muito tempo, eu acho que essas crianças, elas podem ter um aprendizado múltiplo e direcionado também para um aprendizado online, né? Mesmo que elas voltem para as escolas, elas precisarão ter uma carga maior de ensino online para poder, inclusive, recuperar o tempo que perderam nessa pandemia, né? Então, eu acho que essas atitudes são importantes. Nós vamos aprender ainda, né? Nós já temos aí alguns casos começando, né? Algumas escolas começando no Brasil, e isso vai conseguir replicar para outros estados, e esses outros estados, inclusive, que abrirão as escolas posteriormente, saberão até melhor de como se conduzir, né? Mas todo cuidado deve ser realmente observado, porque, embora as crianças não sejam, né, um grupo de risco de aquisição do Covid, mas elas podem se transformar em vetores do vírus para a comunidade familiar, principalmente pais, avós, tios, e isso pode haver uma replicação de contaminação do Covid. É verdade, doutor Mangabeira. A pandemia, ela nos faz refletir melhor o mundo. Ela nos está dando a oportunidade de enxergar aquilo que antes não queríamos enxergar. Toda essa loucura de ter que resolver tudo de imediato foi porque não tivemos a preocupação de ouvir o educador quando ele reclamava, de ouvir o gestor quando ele reclamava. E, inclusive, a própria comunidade, que antes não tinha esse olhar de respeito pelo educador, doutor Mangabeira, hoje já passa a ter. Eu não sei se parece que a pandemia está mostrando que o educador ele tem tanta importância, tanto valor quanto o pai. Isso se observa que o pai hoje não consegue fazer o papel do professor dentro de casa. Ele se sente desgastado, ele não quer assumir o papel do educador. Mas antes o pai talvez não valorizasse tanto o educador. E a prova disso é que todas as vezes que se reclamava de determinados comportamentos dos alunos, os pais, na maioria das vezes, se revoltavam contra o educador, como se seu filho tivesse sempre razão. Hoje, é importante que o pai também reflita a importância do educador no crescimento e no desenvolvimento tanto intelectual como emocional, e também até mesmo no crescimento, podemos dizer assim, das suas relações. A presença do educador no indivíduo é tão importante quanto o pai e a mãe, ou seja, o pai precisa olhar hoje para o educador com um novo olhar. A pandemia está nos ensinando que o educador ele possui um papel fundamental nesse ramo. Então, não se pode dispensar. Dentro de casa é o pai e é a mãe, no colégio é o educador, é o professor que está lidando com esse indivíduo. Então, a pandemia faz a gente valorizar mais o papel do educador nessa questão. Mas é importante lembrar que é unânime entre pesquisadores e educadores que o tamanho das turmas, doutor Mangabeira, se interfere na qualidade de ensino do processo de ensino-aprendizagem. O tamanho da turma, ele dificulta, não é? No processo de ensino em questão à qualidade. O que é que o senhor tem a dizer sobre essa questão, doutor Mangabeira? Antes disso, eu quero agradecer a todos que estão aí nos acompanhando, viu? Muito obrigado a vocês. É a primeira vez que eu faço live, então estou um pouco tenso, nervoso. Eu estou ficando famoso, graças ao doutor Mangabeira. Muito obrigado, doutor Mangabeira. Mas vamos retornar aí. O tamanho das turmas, ela se interfere ou não se interfere na qualidade de ensino da rede pública de educação? Isso interfere realmente quando você tem turmas muito grandes,
né? Inclusive, isso tem sido questionado em relação ao ensino EAD, porque com essa pandemia, hoje um professor tem que tomar conta de uma turma de 150, 300 alunos via internet, via online. Então, isso é impossível, porque o contato do aluno com o professor é extremamente importante, inclusive para que o professor perceba a evolução do aprendizado, para que esse aluno possa mostrar ao professor como ele está aprendendo. Se nós temos aí uma sala de aula repleta de alunos e que o professor não consegue nem identificar o nome desses alunos, fica muito difícil de saber como tem sido o aprendizado. E isso tem acontecido agora mesmo na pandemia, né, quando inclusive as universidades têm feito esse tipo de conduta, demitindo muitos professores, né, e fazendo com que as aulas se multipliquem por muitos alunos. Isso vai dificultar realmente o aprendizado e vai dificultar para que ele possa identificar a qualidade do aprendizado. Então, é impossível para um professor acompanhar 300, 400, 500 alunos, como vem acontecendo em algumas universidades. Então, isso não pode acontecer no ensino fundamental, porque o ensino fundamental é extremamente importante, ele não pode falhar, ele não pode ser ausente, o professor não pode deixar de identificar os diversos aspectos do aluno. O aluno, principalmente o adolescente, né, a criança, o adolescente, ele tem nuances que são próprias daquele período e que precisa que o professor possa identificar. Às vezes, uma dificuldade, né, do aprendizado, às vezes, uma dificuldade cognitiva, às vezes, algum distúrbio psicológico que o aluno tem e que o professor precisa estar atento a essa identificação. Então, são diversos aspectos que somente o professor, na sala de aula, em contato constante com esse aluno, pode identificar. Então, se nós tivermos aí escolas com uma quantidade muito grande de alunos, nós não vamos ter isso sendo identificado. Mas nós acreditamos que essa pandemia seja passageira, ela é limitada, e que nós teremos uma vacina breve, e que poderemos voltar à normalidade logo, né? Não sabemos quando, mas acreditamos que isso em breve teremos aí uma vacina que vai facilitar com que as pessoas sejam imunizadas e as escolas voltem a funcionar normalmente. Exatamente. Doutor Mangabeira, veja bem, em contramão do que é defendido por muitos pedagogos e gestores da educação, o município de Itabuna vem registrando o fechamento generalizado de classes regulares e, em alguns casos, escolas por inteiro. E isso, a gente fala de Itabuna, mas não é Itabuna. A nossa região tem registrado ultimamente o fechamento de classes regulares e quando não se trata de fechamento de escolas por inteiro. Mas é claro que a pandemia ela vem mudando esse pensamento, vem mostrando que as pessoas não estavam certas em fechar escolas para ter mais aluno em outra escola, porque toda a conversa é que tinha que se fechar escolas porque estava faltando aluno, e essa não é a verdade. Ou melhor, isso não é a verdade. Não se falta alunos, existem jovens, existem adolescentes. Ninguém deixou de nascer, todo dia nasce gente, todo dia cresce gente. Então, existem jovens, sim. Existem adolescentes, sim. Agora, o que se deve fazer para ter esses jovens em colégios, dentro de uma sala de aula, é outra história. Mas qual foi a solução encontrada pelos nossos governantes? Fecha uma escola aqui, como foi o caso do Josué Brandão, que teve que se fechar para ter alunos em outras escolas vizinhas. Será que o Josué Brandão não tinha aluno? Tinha aluno. Será que não existia ali pessoas competentes trabalhando pela educação daquele colégio de nome, aquele colégio que prestou um serviço tão lindo e tão maravilhoso na história de Itabuna? Será que o CISO, tanto na rede estadual como também na rede municipal, não mereceu ser observado dentro desse aspecto? Então, o que é que se observa aqui? No pensamento dos nossos
políticos, podemos assim dizer, dos nossos governantes, é que para ter alunos em determinadas escolas, tinha que fechar as portas de outras escolas. Isso foi acontecendo gradativamente. Primeiro foi se fechando turmas, depois foi se fechando turnos, até chegar ao ponto de fechar a escola inteira, como aconteceu tanto com o SISU estadual como o SISU municipal. Só que, o que é que o senhor pensa em relação a isso, doutor Mangabeira? É a solução fechar a escola para ter alunos? E isso não é uma contramão à questão de ter muito aluno dentro de uma sala de aula? Olha, ou não seria isso que deveria ser observado? Isso, na verdade, é um absurdo completo, né? Nós não podemos estar fechando escolas, porque o que nós sabemos é que está havendo uma evasão muito grande dos alunos das escolas municipais, porque o que nós sabemos é que a escola municipal de Itabuna passou por um processo aí de greves, algumas greves, e que essas greves impactaram no aprendizado. E as famílias, percebendo isso, que existia essa dificuldade de manter o tempo de escola, elas procuraram outras escolas estaduais, para se matricular, e isso fez com que houvesse uma evasão escolar muito grande das escolas municipais. Então, na verdade, é falta de um acompanhamento. A prefeitura não pode deixar de acompanhar os seus alunos, diminuir a evasão escolar, fazer com que todos os seus alunos, todos os seus jovens, né, até os 14 anos, estejam na escola, regularmente matriculados e acompanhados. Quando ele não comparece à aula, a escola deve ter um grupo de professores que se preocupe em ir na casa do aluno e saber o que é que está acontecendo, por que é que o aluno não está indo na escola. Às vezes, sabe o que é que acontece? O aluno não está indo na escola porque não tem uma farda, a prefeitura não fornece farda, e a família é tão pobre que não consegue comprar uma simples camisa para ir para a escola. E isso não é visto pela administração pública. Isso impacta na qualidade da atenção escolar. Mas isso não pode acontecer. Nós precisamos inclusive, ampliar a quantidade de alunos e ampliar o tempo que elas passam na escola. Nós precisamos criar a escola de tempo integral em Itabuna, para que nós possamos ter um jovem, né, e as crianças em tempo integral se alimentando melhor, participando de atividades lúdicas, fazendo atividades manuais, praticando esportes, vários esportes, aquele que ela precisa, né, que ela tem mais aptidão, aprendendo música. Nós temos aí diversos talentos em Itabuna que estão se perdendo porque não se tem uma escola de música nas escolas. Nós temos aí as fanfarras que precisam ser feitas nas escolas, e as fanfarras é apenas um esforço de alguns pais de alunos que participam dessas fanfarras para poder fazer um espetáculo em Itabuna, quando, na verdade, a prefeitura não ajuda, né, na composição dessas fanfarras. Então, isso é lamentável, né, que vem acontecendo. Nós não podemos permitir que se feche as escolas, pelo contrário, nós teremos que criar mais espaços para que os alunos possam participar ativamente de suas atividades escolares. É bem verdade, doutor Mangabeira, o senhor já tem dito aí, mas eu gostaria de frisar aqui para as pessoas que, para dominar um conteúdo como esse e ter um roteiro de princípio, meio e fim, a gente teve que fazer algumas distribuições assim, de texto, tal, e etc., para que a gente possa articular melhor o assunto, porque o importante de tudo aqui, doutor Mangabeira, é o assunto que está sendo tratado. Não se trata de mais uma live, não se trata de mais um compromisso, de ter que bater aquele carimbo, de fazer uma apresentação ao público. Se trata de tratar de assuntos sérios e importantes, que tem que ser observado agora, porque é nesse momento que a comunidade precisa abrir os olhos e se interessar de fato pelos problemas existentes, que não são tão novos assim. Então, o que é que se precisa fazer, doutor Mangabeira? Pensar de acordo com a necessidade, pensar de acordo com o problema, pensar de acordo a questão em foco, porque depois não adianta chorar, não adianta lamentar.
eu sempre tenho batido esse martelo, que as pessoas elas deixam de refletir e deixam de valorizar assuntos como esse, doutor Mangabeira, e valorizam tantas coisas supérfluas, mas depois ficam reclamando a vida toda porque não tem a mesma oportunidade de consertar. Então, esse é o momento que estamos às portas de uma eleição, de refletir sobre assuntos como esse, de refletir quais são os nossos problemas, quais são as nossas dificuldades e quem são as pessoas que nós estamos sempre colocando para nos representar diante do poder público. E dentro desse fator, eu quero colocar aqui que o futuro da educação pós-pandemia exige mais escolas, como o senhor já está dizendo aí, e inclusive a modernização do ensino. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês que estão nos assistindo sobre essa questão da modernização. Tudo se moderniza, tudo muda, nada é igual a vida toda. Você pode observar, você que está me assistindo, que se você der um brinquedo para uma criança, ela não vai ficar tão feliz quanto que se você for dar para ela um celular. Uma criança não prefere um brinquedo, mas hoje ela quer um celular que seria para comunicação, um celular que seria para um trabalho do adulto, é também brinquedo para as nossas crianças. Ou seja, mudou-se a mentalidade, inclusive, da criança. Mudou-se a cultura, a forma como se vê a cultura, doutor Mangabeira. As nossas danças de antigamente são totalmente cafonas e ultrapassadas para a realidade das danças que a gente vê aí hoje. Se o senhor for colocar em pauta, a música hoje, valorizada, digamos assim, aceita pela comunidade, inclusive pelos nossos jovens, é totalmente diferente do padrão da gente que já tem uma idade um pouco mais avançada, né? Ou seja, nada é igual, tudo muda no mundo. E por que a educação, doutor Mangabeira, ela tem que continuar sendo a mesma o tempo todo? O senhor pode me explicar? Bob, o que existe em relação à escola moderna é uma escola que seja voltada para o novo século, né? Nós estamos aí diante de uma revolução tecnológica, né? Em que a internet domina hoje o ensino, as pessoas passam a aprender também através da internet, e a escola não pode ficar fora disso. Nós precisamos modernizar as escolas, principalmente as escolas públicas, elas precisam ter internet, elas precisam ter aulas online, elas precisam ter isso como complemento, mas nós precisamos ter uma educação lúdica, uma educação em que o indivíduo consiga identificar o seu entorno, a sua cultura, as pessoas que estão ao seu redor, a sua comunidade. Então, discutir os seus problemas, o problema do lixo, né? O problema do esgotamento sanitário, da violência, do uso de drogas. Então, a escola moderna ela tem que procurar todos esses assuntos para que seja discutido dentro da escola, trazer as famílias para dentro da escola, para que essas famílias também sejam agentes transformadores dessa educação. Nós não podemos ficar com a educação do século passado, que apenas o professor chega ali e fala um monte de coisas e não sabe se os alunos estão prestando nem atenção. Nós precisamos de um ensino participativo. O aluno tem que participar da aula, ele tem que perguntar, ele tem que questionar, né? Isso faz parte do aprendizado e do crescimento, inclusive, do próprio professor. O professor que ensina é aquele que também sabe aprender, né? Então, isso é muito importante que a escola moderna procure, né, evoluir dessa forma. Ela tem que ter essa tecnologia, a tecnologia ela tem que ser adequada, né? Nós não podemos ter só tecnologia, porque você sabe que os jovens hoje estão muito limitados a WhatsApp. Então, hoje só existe WhatsApp para eles. Eles não leem mais nada. E o WhatsApp é a pior forma de se aprender, né, na face da Terra, porque ali, através do WhatsApp, você aprende tudo errado, escrito de forma errada, fake news, muita coisa imoral, muita coisa que não contribui para o crescimento, né, violência,
né? Desrespeito às diferenças. Então, o WhatsApp não é um parâmetro para a educação, porque a internet ela tem que ser servida, né, da melhor maneira possível. Nós precisamos ter uma escola que o professor possa interagir com a internet no momento da aula e que mostre um trecho de algum fato para que os alunos possam discutir aquele fato. Não é? Isso aí é importante que o professor mostre um pequeno trecho de um filme, um pequeno trecho de uma reportagem e discuta aquele filme, aquela reportagem, junto com os alunos, para saber como tem sido esse desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes. Porque hoje nós temos dificuldade aí, os jornais acabaram no Brasil, né? Nós não temos mais jornais, as revistas quase que ninguém compra para ler, então o jovem praticamente está limitado à internet, ao WhatsApp, e isso realmente pode prejudicar bastante a nossa educação. E a gente precisa fazer uma revolução dentro da escola, com a participação principalmente da comunidade. Aquela comunidade do bairro, ela tem que saber que o aluno tem que entender que aquela música pode ser melhorada, aquela música que eles utilizam pode ter uma outra opção mais bonita ou mais adequada para o momento, não é? Saber se conduzir diante de problemas sociais, né? Ter sensibilidade para perceber a sua comunidade. Então, eu acho que isso é que a escola moderna é uma escola que vai realmente estar juntamente com as comunidades, evoluindo junto com as comunidades. É verdade, Turma Gabeira. Veja bem você que está nos assistindo, nos acompanhando aqui. Eu estou me sentindo até muito sério, porque eu não estou olhando para ninguém, só para o doutor Mangabeira aqui. Eu fico um pouco meio sem jeito, meio sem graça, então, por favor, não me ache tão feio assim. Pessoalmente, eu sou mais bonito. Mas preste bem atenção, doutor Mangabeira, sobre essa questão da modernização, sobre essa questão da valorização à educação. Tem que sair da demagogia e tem que vir para a prática, doutor Mangabeira. E eu não consigo entender a mente do eleitorado, e eu serei um pouco assim, eu mesmo agora falando. Eu quero que você me veja dessa forma, porque eu sou dessa forma, eu sou objetivo, eu sou direto. Eu gosto de trazer o raciocínio, tanto crítico, como também lógico das coisas, para a gente não ficar muito dentro de uma demagogia, doutor Mangabeira. Então, eu quero analisar dentro do que nós já temos falado aqui, 2 pontos. O primeiro é, o rumo traçado pela pandemia, né, pós-pandemia, mostra que é preciso soluções eficazes e imediatas, ou seja, não é ficar adiando, porque a pandemia agora está mostrando que tudo tem que ser logo, tudo tem que ser para já. Não é buscar uma solução daqui para 20 anos. Não é pensar em um futuro candidato que vai nascer ainda para se apresentar como a solução. É olhar agora para os nossos candidatos, doutor Mangabeira. E é aí onde entra a minha transparência e a minha sinceridade. Itabuna, ela não consegue enxergar o problema na hora de votar. Quer que eu dê um exemplo? Como é que se elege pessoas que não passaram por um processo de educação, que não tiveram uma cultura, que não tiveram, digamos assim, eu posso até ser ignorante e dizer uma graduação, uma pós-graduação, e eu vou ser mais ignorante dizendo que Itabuna, ela está acostumada a eleger pessoas totalmente despreparadas, que não passam por um processo de educação, a ponto de valorizar a educação como elas merecem ser valorizadas. Então, não adianta depois reclamar, não adianta depois chorar, porque tudo começa com o voto, tudo começa com a escolha de quem vai nos representar. Deixamos de escolher pessoas, doutor Mangabeira, competentes, porque não somos simpáticos a elas. Se vota pela simpatia, é uma ignorância, é uma atitude, me desculpe a colocação, esse sou eu, é a minha forma de falar, é uma atitude de ignorância, eleger pessoas pelo amor ou pela simpatia que tem a ela. Porque quando se elege alguém, não se deve pensar nesse alguém, se tem que pensar na comunidade. Itabuna deixou de evoluir, Itabuna deixou de crescer. A educação não vai para lugar nenhum, porque amamos mais o político do que a própria comunidade.
Não se ama o país, não se ama a nação, se ama o presidente e se briga pelo presidente. Não se ama o Estado, se ama o governador e se briga pelo governador. Não se ama a cidade, se ama o prefeito e se briga a vida toda pelo prefeito. Então vamos eleger porque amamos, vamos eleger porque gostamos e deixamos de eleger pessoas competentes que podem mudar a situação, que podem mudar a realidade de forma absoluta e verdadeira, pelo fato de não termos simpatia. E mais ignorante eu quero ser colocando aqui, me desculpe, é a minha forma de me expressar. É que dizemos assim, eu não vou votar em determinada pessoa porque não é popular. Bom, se fosse pela popularidade, doutor Mangabeira, então seria melhor eleger um palhaço como prefeito. Então, é nesse sentido que eu quero que Itabuna reflita. Nós não precisamos de palhaços como prefeito. Precisamos de pessoas competentes que saibam enxergar a educação como um passo para a evolução, como uma porta aberta para a evolução. E, inclusive, se queremos resolver a questão da economia, se queremos resolver a questão da infraestrutura, tudo se passa pela educação, doutor Mangabeira. E é por isso que eu refriso. Os rumos traçados pela educação, voltando ao texto, mostram que é preciso soluções eficazes e imediatas, nada de deixar para depois. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor Mangabeira? E não se ofendam comigo, você que está do outro lado. Continue me amando do mesmo jeito, por favor. É porque amamos Itabuna e queremos que Itabuna seja bastante criteriosa e reflita bem sobre as suas decisões, porque não adianta ficarmos no papel. Precisamos valorizar a educação, mas elegemos pessoas que não têm um olhar voltado para a educação, porque nem passa por ela. Me desculpe, é o meu ponto de vista. Doutor Mangabeira? Bom, é verdade. O grande problema nosso é que nós estamos aí diante de um desestímulo total, né? Os professores da rede pública, ao longo desses anos, vêm sendo massacrados, né, com salários baixos, atrasados, sem qualquer estímulo para trabalhar, porque eles são excluídos, inclusive, da seleção da administração da escola, porque a escolha basicamente é política, não é? E isso faz com que realmente não há um estímulo para que o professor realmente possa ensinar de forma adequada. E a escola pública tem perdido grande quantidade de professores, porque isso nós sabemos que o salário não tem evoluído e o estímulo é cada dia menor. Isso faz com que o indivíduo termine abraçando uma outra profissão e procurando um outro tipo de trabalho e termina abandonando o magistério. Então, isso precisa ser modificado. Nós precisamos ter um estímulo para que as pessoas tenham, né, um conhecimento da sua situação, possam ser privilegiadas na sua capacidade. Pessoas que têm mestrado, doutorado, têm conhecimento pedagógico importante na escola, mas que são excluídas totalmente do processo de decisão da escola municipal. E isso vem acontecendo nessas últimas gestões. São gestões desastrosas, né, de pessoas que não têm conhecimento e nem querem colocar pessoas que tenham conhecimento para fazer isso. E isso realmente traz um problema sério, que é a qualidade da atenção educacional. Os alunos terminam não aprendendo, o desestímulo é cada dia maior e os professores só ficam ali cumprindo tarefas simples para poder um dia se aposentar e sair dali. Então, eu conheço muitos professores de Itabuna, são professores dedicados, professores que realmente participam, né, querem mudar esse sistema, mas que não conseguem porque o processo político maltrata, escraviza e realmente termina trazendo um desestímulo para todos os professores. Isso, a nossa sociedade não aguenta mais. Nós não podemos viver, né, numa sociedade em que as pessoas não discutem os problemas educacionais. Itabuna é uma cidade que não tem um congresso. Eu nunca vi falar de vai ter um congresso de professores em Itabuna. Não tem. Ninguém nunca trouxe um congresso de professores aqui para Itabuna. Nos últimos anos, eu nunca vi,
não é? Dizer, olha, vai ter um congresso de professores em Itabuna, vai discutir a educação municipal e tal. Não existe isso. Então, isso é uma prova de que realmente o desestímulo é muito grande e que nós vamos sofrer bastante, mas nós precisamos modificar isso. Nós precisamos privilegiar as pessoas, privilegiar aquele professor que tem qualificação, que ele pode assumir a responsabilidade da escola pela sua formação, pelo seu currículo. Ele vai ser escolhido pelo currículo e não escolhido porque ajudou tal prefeito a ser eleito. A gente precisa mudar isso. E a gente só muda com conhecimento, com pessoas competentes para administrar a nossa cidade. É verdade, eu estou me achando muito sério aqui, eu quero ficar um pouco bem melhor, mas a gente vai melhorando, né, doutor Mangabeira? É o primeiro passo de live, você que está do outro lado aí, por favor, mas eu gostaria de continuar com a transparência, doutor Mangabeira, porque a Bíblia diz, inclusive é um versículo bíblico, que o meu povo perece porque eles faltam o conhecimento. A falta de conhecimento faz com que as pessoas permaneçam no erro a vida toda, inclusive que o povo venha a perecer por falta do conhecimento. E é justamente por essa falta de amor ao conhecimento que não se busca soluções, inclusive imediatas, também sobre a educação. O que se espera muito é que o educador mude a educação, é que o educador mude o indivíduo, é que o educador faça o milagre de fazer acontecer no jovem e no adolescente o conhecimento que ele precisa, a evolução que ele precisa, o crescimento que ele precisa. Ser professor não é ser milagroso. Então, a educação, ela tem um princípio que vem de lá de cima para cá. Precisa ser valorizada de lá de cima para cá. Então, os nossos governantes precisam valorizar a educação, mas para que isso aconteça, nós precisamos saber acertar as pessoas certas que têm realmente um olhar voltado não só para a educação, mas para tudo o que esteja inserido à sua responsabilidade de gestor e de administrador, inclusive, da cidade. Eu sei que o senhor está sendo muito bem educado em falar sempre sobre o município. Eu sou um pouco mais ousado, porque acho que não devo nada a ninguém, e falo em questão de Estado. O Estado todo precisa saber valorizar a educação. Os nossos governantes, que começam do presidente de lá para cá, precisa olhar para a educação com um olhar bem mais humano, olhando a necessidade do indivíduo, que precisa crescer, que precisa construir sua vida, inclusive seu futuro no emprego, que precisa, e tudo começa com a educação. Se cobra muito do educador, doutor Mangabeira, o senhor falando aí, e eu fico pensando assim, da seguinte forma, eu sempre digo que o educador, ele faz todo um papel, que eu acompanhei vários gestores ali no Colégio CISO estadual, são 28 anos ali dentro, eu acompanhei vários gestores, eu acompanhei inúmeros professores, eu acompanhei inúmeros pedagogos, e a gente percebe, a gente vê o amor, a paixão, a dedicação, o carinho, o afeto. Parece que o educador, ele deixa de ter sua vida pessoal e vive mais a vida do outro. O educador, ele vive mais para os filhos dos outros do que para os seus próprios filhos. E a gente percebe que o educador, doutor Mangabeira, quando ele termina a sua carreira prestando serviços à população, prestando serviços à comunidade, com a sua profissão, ele se aposenta para morrer. Ele trabalha a vida toda, ele ama, ele se dedica, ele se acaba, ele se desgasta, ele fica doente, e quando ele conclui a sua carreira, ele se aposenta. Ele se aposenta no dia 10, ele morre no dia 11 e é executado no dia 12. Ou seja, a desvalorização ao educador é uma amostra de que não valorizamos a educação. E não é só o educador, porque quando se deixa de valorizar o educador, se deixa de valorizar a família. E é por isso que nós estamos vivendo em uma cidade, eu quero ser até um tanto quanto agressivo nessa palavra aqui, para que você reflita. Itabuna está se tornando uma favela. Itabuna não progrediu, não evoluiu, porque insistimos em defender pessoas no poder. E eu quero dizer para você que está me assistindo, pare de defender pessoas, defenda a sua cidade. Defenda os seus filhos, deixe um legado para eles. O que é que você vai deixar para os seus filhos? Essa borra de asfalto que estão fazendo agora, já depois de 4 anos, depois de 3 anos? É esse tipo de política que nós estamos vivendo, doutor Mangabeira, e eu acho que nós vamos falar um pouco mais lá adiante, porque nós também estamos falando sobre cidadania. Quando não se valoriza a educação, quando não se valoriza o aprendizado, quando não se valoriza o conhecimento, corremos o risco de agir sempre pelo coração.
E é um pedido aqui, não ame o seu político, ame os seus filhos, queira o melhor para ele. Elejam pessoas competentes que venham defender a razão, que venham defender o emprego, que venham defender a educação, que venham defender o saneamento básico e todas essas coisas que partem de pessoas estudadas, doutor Mangabeira. Pessoas semi-analfabetas não conseguem enxergar nada dentro do ponto de vista que precisa ser enxergado. E volto a dizer, Itabuna regrediu demais, porque estamos sempre escolhendo pessoas pelo coração. Mas nós vamos entrar agora no próximo assunto, que quando se fala de educação, é nesse contexto que está inserido a defesa do retorno do siso tradicional. E aí é onde entra a questão lá das propagandas. Queremos o siso de volta. Sim, queremos o siso de volta. E é dentro dessa questão que está inserido, né, a proposta do doutor Mangabeira. Não é promessa, porque aqui ninguém está fazendo promessa. É a proposta, porque nós apresentamos propostas. Quem tem proposta, apresenta propostas. E uma delas é o retorno do siso tradicional, em um novo modelo de educação, que, se não for possível falarmos nessa live, falaremos mais tarde sobre o colégio de aplicação. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, pode pesquisar lá, que o colégio de aplicação é um novo modelo de educação que já funciona em todo o país, inclusive estados mais evoluídos já têm trabalhado com a educação, com o colégio de aplicação, e é essa proposta que nós queremos fazer a vocês. Mas, doutor Mangabeira, o que o senhor tem a dizer sobre a questão do retorno do siso dentro de um novo modelo de educação? Olha, a situação do siso é uma situação política, né, que foi maltratado os seus diretores, né? O que acontece é que o prefeito, na tentativa de aprovar os seus projetos na Câmara, tenta pressionar os vereadores da pior maneira possível. E isso fez com que, a partir do momento em que uma pessoa que é ligada ao siso e não quis votar de acordo com o pensamento do prefeito, ele terminou aceitando esse tipo de coisa e foi maltratado e foi retirado do colégio. Isso aconteceu tanto pelo governo municipal como também pelo governo estadual, né, que, por uma questão política, maltrataram os estudantes de Itabuna. Isso é inadmissível, né? Se fechar um colégio que vem funcionando adequadamente, que apresenta bons índices de desenvolvimento educacional, né? Quando você compara o IDEB do SISO com outros colégios de Itabuna, você vai ver que o IDEB do SISO era muito melhor. Então, isso realmente é lamentável que as questões políticas sejam prioritárias em relação àquilo que é em benefício da população. Mas Itabuna precisa mudar isso. Nós precisamos ter gestores que analisem a situação de forma mais fria. Precisamos saber se o SISO realmente é um colégio importante na educação da cidade. Então, ele precisa voltar a funcionar, ele precisa ser incentivado, ele precisa realmente ter um olhar diferenciado. Não só o SISO, como qualquer outro colégio da cidade, né? Porque nós sabemos que, se ao longo desses anos ele serviu para ensinar e ensinar com qualidade, ele precisa estar atuando. Mas essas questões políticas, elas são muito perversas, né? Em Itabuna é muito comum isso acontecer. Nós vimos aí o prefeito fechar o Banco do Brasil, a agência lá do centro administrativo da prefeitura, porque brigou com o gerente, certo? Ele fechou o atendimento psiquiátrico porque ele brigou com o psiquiatra que era o diretor de lá. Então, as coisas são com perseguições. Não importa o que vai ocasionar para a população que se lixe, que não está nem aí, o prefeito que faz maltratar, né? Vai maltratar as pessoas. Eu mesmo sou médico do Ministério da Saúde, né? Eu atendia em Itabuna há mais de 30 anos na Policlínica. Eu sou médico concursado do Ministério da Saúde, que trabalhava de graça com o prefeito.
O prefeito não pagava nada, quem me pagava é o governo federal. E eu era o único especialista na área de hematologia que atendia em Itabuna. E ele me retirou daqui para prejudicar as pessoas. Na tentativa de me prejudicar, ele prejudicou foi as pessoas. As pessoas hoje estão sem atendimento hematológico, não só de Itabuna, como toda a região. Eu atendi aqui pessoas do Baixo Sul, pessoas de Ubatã, Jequié, Extremo Sul, Eunápolis, Porto Seguro, né? Então, toda essa região era atendida por mim aqui em Itabuna. E o que acontece? De repente, eles terminam prejudicando a população na tentativa de querer frear um desejo meu político. Não vai conseguir me frear. Ele pode conseguir frear Azevedo, que é cria dele, mas a minha ele não vai conseguir frear. Ele pode dar bronca em Azevedo, e ele transformou Azevedo em soldado, e comigo ele não vai conseguir fazer isso, entendeu? Então, nós precisamos de um político autêntico, um político que tenha determinação, que não seja capacho de nenhum outro político. Eu não sou capacho de político nenhum, nem em Itabuna, nem na Bahia, nem em lugar nenhum, certo? Então, isso é que Itabuna precisa de autonomia, de pessoas que possam administrar a cidade com seriedade e com pessoas competentes, e é isso que a gente precisa. É verdade, doutor Gabriel. Nós queremos agora falar um pouco sobre o CISO, que é a espera de você que é aluno, de você que é professor, de você que é pai de aluno e que deseja tanto essa luta pelo retorno do CISO. E eu quero já aqui colocando que eu não sei, doutor Mangabeira, porque quando se fala, eu gostaria muito de demonstrar aqui a minha revolta, dessas pessoas que nós elegimos como nossos representantes na Câmara de Vereadores, aonde é que eles estavam quando o assunto foi fechar o CISO. Aí, o que mais me abate, o que mais me entristece, é que a população de Itabuna, ela quer continuar na ignorância de reeleger essas pessoas, que quando precisou dessas pessoas para lutar pelo não fechamento do CISO, elas desapareceram, elas sumiram, com exceção, se eu não me engano, de 3 vereadores que estiveram presentes, e graças a Deus eu tive meu, e graças a Deus eu tive até orgulho de ter visto o meu lutar para que o CISO não fosse fechado, mas eu acredito que muitos de vocês que estão me assistindo não tiveram esse mesmo orgulho, porque no meio de 21 representantes da Câmara de Vereadores, nós tínhamos 3 para defender o CISO. Isso significa, doutor Mangabeira, que falta um respeito pela comunidade. Aí agora eles vêm aparecendo, sabe fazendo o quê, doutor Mangabeira? A nossa velha política, com carro de mão e cimento, asfaltando rua, fazendo selfies, dizendo que nós estamos asfaltando aqui a rua, e as pessoas aplaudem esses camaradas como se fossem heróis, ou essas mulheres como se fossem heroínas, e que passou 3 anos recebendo um salário que recebe, para chegar no final do ano e mostrar alguma coisa para tapear, e consegue uma reeleição. Sabe o que significa isso, doutor Mangabeira? Falta de coerência do eleitorado. É por isso que nós estamos com uma seleção de vídeos, ou uma coleção de vídeos aí, lançando 10 vídeos, falando sobre os 10 critérios para uma eleição mais acertada e coerente para o ano de 2020. Nós estamos mostrando para as pessoas a saberem pensar sobre a política, a saberem escolher seus candidatos, porque na altura do campeonato, nós precisávamos de representantes na Câmara de Vereadores que não deixassem o colégio CISO se fechar. A gente fala de CISO porque se fala de CISO municipal, que é a responsabilidade do gestor, prefeito, e também a responsabilidade da Câmara de Vereadores. E dentro dessa questão, doutor Mangabeira, nós queremos agora falar sobre o CISO. O CISO é destaque em infraestrutura e tradição esportiva. Quando se fala de CISO, se fala de esporte. Quando se resgata o CISO, se resgata o esporte. Hoje a gente percebe que, além de toda a estrutura que o CISO tem, 3 quadras esportivas que também servem à comunidade. Além de termos um parque aquático, nós também temos um auditório que cabe 2.000 pessoas sentadas e toda aquela estrutura que nós podemos apresentar para a comunidade. Todo mundo conhece o CISO, todo mundo sabe qual é a estrutura que o CISO oferece. Então, não se tratava de qualquer colégio. Aí, o que é que a prefeitura defende? Que precisava fechar o CISO municipal, talvez por causa de um aluguel. Eu não acredito muito nessa hipótese, porque existe dinheiro para pagar o aluguel. E se diz que precisava ter aluno em outras escolas, aí o que é que se fizeram? Desfaz do CISO municipal para ter alunos ali no INEAM.
Nós tínhamos, em média, 700 alunos no SISO. No IMEAN, cabe-se mais ou menos 400 alunos. Então, quantos alunos foram relocados do SISO para o IMEAN? E o que fez, ou o que aconteceu com esses alunos que não puderam ir para o IMEAN? Então, para mim, é um ato de irresponsabilidade. Mas nós vamos continuar falando aqui. O SISO se distingue por apresentar, em média, o maior desempenho no IDEB. O IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica das Escolas Públicas, ela mostra que o SISO se destaca como, em seu desempenho. Então, dentro dessa questão, se desfez de uma instituição tão forte, tão poderosa como o SISO, para se favorecer uma escola. E, na minha visão, faltou gente para brigar pelo SISO, viu, doutor Mangabeira? Está contigo a palavra. Olha, que, aliás, o SISO encerrou em 2018, né, o município, e agora, esse ano, encerrou o convênio com o Estado. Então, de duas formas, quando nós perdemos o SISO municipal, nós tínhamos o Estado para acolher os alunos do fundamental, que não é papel do Estado, mas o SISO Estado acolheu esses alunos. Mas depois que se fecha as portas do colégio Estado, o que foi que aconteceu com esses alunos, doutor Mangabeira? Olha, na verdade, é lamentável que isso esteja ocorrendo, né? O fechamento de um colégio que tem qualidade. Se o colégio fosse um colégio desleixado, que não cuidasse do seu aluno, tivesse um baixo índice do IDEB e tal, tudo bem, justificaria que se fechasse para colocar esses alunos em colégio melhor. Mas fazer o contrário, né? Tirar os alunos do colégio. Mas isso é a finalidade desses políticos. São políticos que querem uma população ignorante para que possa votar nele, certo? Quanto mais ignorante for a população, mais eles vão conseguir enganar, certo? Mas eles não estão conseguindo, não, porque agora a população está sabendo, a população está muito viva. Esse motivo aí de colocar o asfalto para enganar as pessoas, jogam uma borra de asfalto, que é um dinheiro perdido, nós estamos perdendo dinheiro, ó. A população de Itabuna está jogando dinheiro fora com esse asfalto, porque em 6 meses esse asfalto vai infiltrar por baixo, não tem base, e ele infiltra com a lama, e a lama levanta o asfalto e vai sair todas essas placas. Então, isso é lamentável que Itabuna está sendo enganada, né? Tentativa de enganar o povo. Você passa 3 anos e meio sem trabalhar, sem fazer nada em Itabuna, né? E de repente chega, só passa um asfalto aí na rua, que a gente vai enganar eles e vai ganhar a eleição, mas não vai ganhar, não. Tanto é que o filho do prefeito aí teve menos de 3 mil votos em Itabuna, gastando milhões, né, para comprar voto e não conseguiu o voto, certo? E eu sem dinheiro nenhum, sem comprar voto nem nada, eu tive 20 mil votos para deputado federal em Itabuna. Então, isso é uma prova de que o povo não quer mais esse tipo de coisa, esse tipo de engano. Enganar o povo é crime, é um crime, assim, para mim, até hediondo, né? Fazer com que o dinheiro do itabunense seja jogado fora. Mas, realmente, o fechamento do SISO foi uma questão política, né? Para maltratar as pessoas que estavam administrando o colégio. Né? Não importa quem estivesse lá estudando, quem estivesse se beneficiando, era apenas para maltratar a questão política. Então, isso não pode acontecer, o governante não pode agir dessa maneira, né? Maltratando as pessoas, fazendo com que as pessoas percam a sua esperança, percam o seu estudo, e isso prejudica a nossa população, isso faz com que a população fique realmente muito desesperançosa, né? Ela realmente não tem a quem recorrer, porque o político que foi eleito, né, e que está aí governando, com menos de 30% das pessoas, da população de Itabuna, faz esse tipo de coisa, aí realmente a gente fica muito triste e sabe que isso precisa mudar. E a gente só muda através do voto. É verdade. Doutor Mangabeira, veja bem, dentro da minha transparência, dentro da minha sinceridade, é a minha forma de ser. Eu não gosto de trabalhar com a mentira.
E eu não gosto de trabalhar com a falsidade. Eu não gosto de trabalhar com a aparência. E parece que as pessoas elas estão tão acostumadas com essa política antiga do toma lá, NDK, que a primeira coisa que elas fazem quando nos perguntam, você é candidato, Big? Não, eu sou pré-candidato. Então você vai me dar o quê para votar em você? Eu digo nada, porque eu também não tenho. E mesmo que tivesse, em troca de voto, não tem como ser. Mas parece que as pessoas elas se interessam em eleger pessoas desse perfil, doutor Mangabeira. As pessoas que mais crescem na pesquisa são aquelas pessoas que estão acostumadas a pagar pelo voto, e já temos feito vídeos falando disso aí, doutor Mangabeira. Mas onde é que está o povo que não gosta de assistir esses vídeos? Nós temos 10 vídeos aí sendo lançados nas redes sociais, como no meu Face, no meu Instagram, no YouTube, e parece que as pessoas não se interessam em compartilhar, em comentar, em curtir. Sabe por quê, doutor Mangabeira? Porque as pessoas não querem mudança, na verdade. Talvez queira, a partir dessa live, talvez se desperte através dessa live, e eu espero que essa live não seja simplesmente mais para bater um carimbo, mas para mudar a mentalidade de Itabuna, porque Itabuna precisa sair do caos. E voltando a falar do SISO, como foi e o que foi que perdemos com o fechamento do SISO, doutor Mangabeira? Nós vamos citar aqui algumas coisas, está até escrito aqui no papel, que para decorar fica difícil, mas preste bem atenção. Nós temos aqui efeitos do fechamento do SISO. Primeiro, deixou de atender a 10 bairros próximos à sua instituição. Nós temos a Califórnia, a Nova Califórnia, o Santo Inês, o Antique, o Monte Cristo, o João Soares, o Parque Boa Vista, o Parque Verde, a Vila Vidal, que fica ali pertinho do colégio, os Canecos, que fica um pouco mais acima, e o bairro de Fátima. Então, quando se diz, vamos fechar o SISO, a própria comunidade não se manifestou, a própria comunidade não brigou, a própria comunidade não foi à rua, porque a própria comunidade, doutor Mangabeira, ela não consegue enxergar que a força e o poder está em nos juntar para defender causas como essas. Preferiram perder o SISO e preferiram ficar chorando até hoje. Nós conhecemos famílias que choram até hoje. Existem pais que dizem assim, eu estudei no SISO, meus filhos estudaram no SISO e meus netos estão estudando no SISO. Mas aonde foi parar esse pai que não foi para a luta para não deixar o SISO fechar? E hoje, aonde é que está esse pai para reeleger esses representantes que não brigaram pelo não fechamento do SISO? E o SISO, não existe só a questão do SISO, existem também outras questões, existem aquelas barracas que foram tiradas dos camelôs, que não pensaram que aquela barraca era o ganha-pão, era o sustento, era o cuscuz que o pobre gosta de comer, que eu gosto de comer todos os dias, que eu preciso comer, tem que ter cuscuz todo dia, viu, doutor Mangabeira? Mas o pobre perde, ele vai perdendo o seu cuscuz, ele vai perdendo o seu pão, ele vai perdendo o seu ganha-pão, de braços cruzados e continua reelegendo pessoas que só querem encher o bolso e defender essa velha política de ter 3 anos sem trabalhar e aí tem demonstrando trabalho agora no último ano e ainda sai na pesquisa. Eu lamento, porque quem não sai na pesquisa é esse político honesto, é esse político que gosta da verdade, é esse político que quer realmente mudar a cidade, que tem paixão pela cidade. É aquilo que eu digo, doutor Mangabeira, as pessoas, elas são mais coração do que razão. Mas em se tratando de mudança, a gente precisa sair um pouco do coração e a gente precisa partir para cima. E falando do SISO, o SISO não perdeu só essas comunidades. Eu gostaria de falar sobre essa perda aí, doutor Mangabeira? A falta de assistência a essas comunidades? Olha, é uma perda lamentável, né? Essa perda precisa ser reparada, né? Nós precisamos fazer um novo estudo. Eu acho que um secretário de educação tem que conversar com a comunidade, conversar com os diretores, conversar com esses bairros, né? Ir nos bairros, saber o quanto foi importante esse colégio para a população e ver uma maneira de reativá-lo, porque é um colégio que tem uma estrutura de apoio para o esporte, para a educação, para a cultura, né? E que precisa ser resgatado. Né? Nós não podemos permitir que questões políticas prejudiquem a população. A população não pode ser espremida por questões desse tipo. Né? Então, isso é lamentável, né? Nós precisamos ter uma escola que tenha música, que tenha educação, que tenha cultura, que tenha bandas, né? Bandas marciais, que tenha fanfarra.
né? E a escola é um local para ser feliz, é um local para que as pessoas tenham uma convivência sadia entre os seus colegas e tudo. E isso não vem acontecendo. Não vem acontecendo porque eles não pensam nisso, né? Não pensam os diretores, os secretários de educação que aí passaram, não pensaram nisso, não incentivaram isso, né? Os prefeitos que aí passaram só fizeram maltratar a educação em Itabuna. Então é por isso que Itabuna tem os menores índices do IDEB no Brasil. Itabuna não consegue passar de 3,2, certo? O IDEB de Itabuna, há muitos anos, continua 3,2. Os países desenvolvidos têm o IDEB em torno de 6. Nós temos aqui cidades, por exemplo, eu dei um exemplo na semana passada, sobre Marília. Marília é uma cidade de São Paulo que tem 216 mil habitantes, é uma população parecida com a de Itabuna, né? E que tem um IDEB de 4,6 e de 5, próximo de 5. Então, é uma diferença muito grande, né? E não tem milagre, é porque investe na educação, é porque realmente considera os seus professores, realmente procura saber por que o aluno não está indo para a escola, vai buscar o aluno na sua casa quando há algum problema. Então, tudo isso faz com que o ensino seja mais adequado. E nós precisamos fazer isso em Itabuna. Nós precisamos mudar o sistema educacional de Itabuna. Nós precisamos procurar uma cidade que Itabuna possa reproduzir um bom exemplo. Qual é a melhor cidade do Brasil que a educação tem funcionado? Vamos lá buscar como é que está funcionando lá. Vamos trazer esse sistema para aqui, para Itabuna, certo? Vamos implantar ele aqui, trazer um consultor dessa cidade para poder implantar aqui em Itabuna. Vamos levar os professores de Itabuna lá nessa cidade para conhecer como é o sistema, como está funcionando lá, e vamos implantar aqui. Nós não vamos ter erro, né? Nós vamos implantar de forma correta, porque nós vamos ter assessoria, vamos ter um exemplo, né? Tudo isso faz com que você consiga implantar um sistema com segurança, sem os achismos, né, do passado aí que cometemos, e que, por isso, a educação de Itabuna é um desastre total. É verdade. Eu vou terminar de pautar aqui as perdas com o fechamento do Colégio Ciso do Mangabeira, que nós já falamos dos 10 bairros que perdeu exatamente com o fechamento do Colégio Ciso. Muitos desses estudantes foram relocados, né, para colégios bem distantes da sua residência. Eu quero dizer para você que eu não estou sozinho aqui, não. Tem uma equipe trabalhando aqui comigo, viu, gente? Eu não estou só. E às vezes você vê eu olhando para um lado e para o outro, é porque para não errar, é para dar o melhor para você. Então, ninguém trabalha sozinho. Em lugar nenhum, ninguém trabalha sozinho. Então, eu não estou só aqui, tem uma equipe aqui trabalhando comigo. Até porque eu não posso errar, eu não posso falhar. Mas é muito importante, a vida é feita assim, de pessoas ajudando pessoas, né? Mas preste atenção, nós temos aqui, por exemplo, terminando de pautar aqui sobre as consequências do fechamento do Ciso. Os bairros que perderam com isso. Em segundo lugar, muitos estudantes foram relocados para escolas totalmente distantes do seu bairro, como aquele aluno que mora na Nova Califórnia, por exemplo, falando de Ciso municipal, ele tem que se deslocar da Nova Califórnia para o Imeã. Se for a pé, ele tem que atravessar aquela pista perigosa, e mesmo sendo de ônibus, ele tem que atravessar aquela pista perigosa. Então, não se pensou nisso quando se fechou o Ciso. Uma outra coisa que precisamos pautar, nesse cenário, gerou um custo adicional para as famílias que tiveram parte do orçamento familiar comprometidos. Porque aquela pessoa... Agora, preste atenção, doutor Mangabeira, a falta de respeito à comunidade. Porque, além de ter fechado o Ciso, o Colégio Ciso, deixando com que aquele aluno da Nova Califórnia deixasse de ter uma escola perto do seu filho e tivesse que agora tendo que se transferir do seu bairro para um bairro bem distante, mexe com o orçamento desse indivíduo, e como que se não bastasse, também se fecha barracas de muitas pessoas que trabalham como camelôs, que trabalham dentro dessas barracas para se sustentar, para sustentar a família. Como fica agora essa família que, além de não ter agora o seu dinheiro, a sua verba para se alimentar, tem que se preocupar agora em enviar o seu filho dentro de um ônibus
para um colégio distante, porque foi tirado desse indivíduo o direito de ter uma escola perto da sua casa. Existe também uma outra consequência. Manter os filhos em colégios distantes da sua residência dificulta a integração entre pais e o ambiente escolar. Sempre foi muito difícil trazer o pai para a escola, é muito difícil, porque cada pai tem a sua responsabilidade lá fora, tem a sua preocupação, tem o seu trabalho, e existem muitos pais relaxados também, viu, doutor Mangabeira? Mas a gente pode fazer o quê? Mudar a cabeça desses pais? Não pode, mas o administrador, ele tem que pensar da seguinte forma, é responsabilidade de quem administra a cidade pensar no melhor para o seu povo. Fechar a escola do tamanho do SISO é um ato de irresponsabilidade, de amor ao próximo e de respeito à cidadania. Mas falando ainda disso, e já quase fechando esse assunto aqui, com o fechamento do SISO, o fechamento do SISO retrata, né, o desprezo pela educação da rede pública de qualidade que Itabuna vem mostrando. E eu quero colocar aqui a minha indignação, dizer que é tirar do cidadão, já que estamos falando também sobre cidadania, o direito de ter o melhor, doutor Mangabeira. Porque o que é que se discute com o fechamento do SISO? O aluguel. Eu acredito, eu não vou nem dizer o valor do aluguel do SISO, porque você que está aí do outro lado vai desmaiar de vergonha. Você que está aí do outro lado vai sentir tristeza, vai sentir vontade de se mudar de Itabuna. Se fecha o SISO por causa do valor do seu aluguel. Quer dizer, então, que o seu filho não merece o melhor colégio. Pergunte a esses políticos que era para nos representar, onde é que seus filhos estão estudando, doutor Mangabeira? Pergunte para esses políticos que estão com seus filhos dentro de uma escola particular, que estão com seus filhos estudando talvez até em outra cidade, se eles se preocuparam em tirar o melhor desses indivíduos, o melhor desses alunos. Isso sem falar também que quando se tira o SISO desses indivíduos, dessas famílias carentes, se tira também as quadras de esporte que ocupavam a maior parte desses alunos. Já estamos quase encerrando. Quando se desfez do SISO, doutor Mangabeira, não se pensou que o orgulho de cada aluno era estar dentro do SISO, doutor Mangabeira. O aluno que estudava pela tarde, de manhã ele estava lá fazendo esporte. O aluno que estudava de manhã, ele estava lá fazendo esporte. Era muito difícil tirar o aluno do SISO de sala de aula. Era muito difícil tirar o aluno. Geralmente as escolas reclamam muito da questão da evasão de alunos. O SISO não tinha essa reclamação. Quando deixamos de ter turmas, foi porque o governo cortava as turmas, eliminava as turmas. Quando foi fechando, por exemplo, o noturno que se fechou, não era por falta de alunos, é porque foi fechando aos poucos para chegar ao fechamento total. Porque o prazer do aluno do SISO, doutor Mangabeira, era estar lá. O SISO era a casa e a vida desses jovens e desses adolescentes e a felicidade dos seus pais em saber que seus filhos estavam em um bom lugar, protegidos. Eu já quero aqui terminar essa pauta dizendo, doutor Mangabeira, que eu, quando fui matriculado no SISO, eu era uma criança, já estou quase encerrando a minha parte, talvez, porque não vai dar para a gente ir muito longe. Eu vou até pedir para alguém aqui me canalize aqui uma parte do texto, antes de ver essa questão, doutor Mangabeira. Eu, quando comecei a estudar no SISO, no 5º ano, na 5ª série, que é o 6º ano correspondente, tirar esse daí, eu me lembro que, na época, se pagava uma taxa escolar, e nós tínhamos que pagar essa taxa para estudar no SISO. Nós estudamos um ano todo ali, e quando chegou no final do ano, meus pais não tinham pago a taxa, porque não tinham condições, doutor Mangabeira. E aí, no final do ano, nós recebemos uma cobrança, porque nós estávamos devendo o ano todo. E eu me lembro que eu estava doente no dia, na época, quando a minha mãe me chamou e disse, Jailson, nós não vamos poder, pode chegar mais para lá, nós não vamos poder deixar você no SISO mais, você vai ter que sair do SISO, porque nós não temos condições de pagar essa taxa. Eu chorei, eu fui para o meu quarto, dobrei o joelho no chão e falei, Deus, o SISO é a maior riqueza que eu tenho. O SISO é o lugar mais lindo que eu tenho. O SISO é o melhor lugar do mundo e eu não vou ter condições de continuar no SISO. E eu chorei muito. Uma outra experiência que eu tive também, doutor Mangabeira, já agora, há pouco tempo atrás, eu fui ali na Vila Vidal, né, levar uma criança que estava em fase de depressão e se perdeu na rua, e eu achei essa criança e fui levar lá em cima. Quando eu cheguei na casa daquela família, naquela casa, eu deparei com uma cena muito triste, uma casa altamente pobre, a casa toda destruída, parecia que não tinha nada inteiro naquela casa. E sentado naquele sofá rasgado,
estava uma aluna que se vestia muito bem para ir para a escola, uma aluna muito alegre, muito espontânea, muito me abraçava, me beijava, feliz, sorridente. Toda vez que chegava no CISO, eu chamava ela de minha princesa. De tão linda, de tão espontânea, de tão chique que era dentro do colégio. Mas, de repente, quando ela me viu, doutor Mangabeira, ela se abateu, ela ficou triste e tentou correr. Eu disse, Bia, não corre, não corre. Ela, Big, você está aqui, aí veio com aquela tristeza, me abraçou, me beijou, e eu entendi a tristeza dela. Ela não quis que eu visse a cena, ela não quis que eu visse o cenário que era a sua casa. E eu acredito que, assim como o Siso para mim era o meu castelo, era o castelo para aquela criança também. Por que aquela criança não saía do Siso? Por que aquela criança desfilava no Siso? Por que aquela criança tinha prazer de não faltar aula, assim como todos os alunos do Siso? Porque o Siso é o sonho. O Siso é o castelo dessa nossa juventude, que, por desrespeito dos nossos políticos, foi arrancado de nós a força do Mangabeira. E eu não digo só o Siso, eu digo Josué Brandão também, mas não compete a nós falarmos agora da questão da estadual. A gente fala mais da questão municipal, mas eu já quero falar logo em todos os sentidos. Quando se falou em fechar o Siso, se desrespeitou o cidadão dentro do seu direito de cidadania, de ter o melhor. E eu quero dizer para você, eleitorado, pare de querer defender essas pessoas que só gostam de você agora que está perto da eleição. Ou melhor dizendo, de se reelegerem. Doutor Mangabeira, o senhor está com a palavra. Big, realmente é uma verdade, né, o que você está falando. E eu queria também... O áudio dele é regular. Eu não estou ouvindo ele. Parece que a internet aqui caiu. Não. Pronto. Ô, Big, eu gostaria também de falar, tá ouvindo bem? Estou ouvindo agora, Dudu. O senhor ficou mudo, eu fiquei surdo de vez. Eu até fiquei preocupado. Será que eu fiquei surdo de vez? Eu perdi tudo agora. Eu estou falando, eu gostaria de falar também sobre a minha equipe, né? Nós temos aqui Fábio Carvalho, que está participando aqui, nos ajudando, o professor Marcos Vinícius, nosso coordenador, doutora Célia Calil e a secretária Ana aqui, que participam aqui desse momento para que a gente possa estar transmitindo essa live da melhor maneira possível. Mas você tem razão, essas pessoas foram retiradas de um sonho, né, que não era difícil de manter, né, um aluguel que era irrisório para uma prefeitura que recebe 50 milhões por mês e que não tem capacidade de pagar 10 mil reais de aluguel por mês. Isso é uma vergonha para Itabuna, né? Nós não podemos permitir isso, que as pessoas percam, né, o seu sonho, né, diante de brigas políticas. A briga política tem que ser em outro nível, tem que ser no nível de trazer aquilo que é melhor para a população e não fazer esse tipo de coisa. Em relação aos colégios de aplicação que você falou, eu queria apenas dizer a você que esses colégios são colégios que têm determinadas estruturas, geralmente relacionadas com algumas universidades, e que a finalidade principal delas é aprimorar o ensino e estimular a pesquisa e de novas práticas pedagógicas e a formação de professores. Quer dizer, esses colégios são apenas modelos no Brasil para que isso aí possa ser reproduzido na educação. Então, os colégios de aplicação são colégios que são importantes, né, para que a gente tenha formação, tenha a pesquisa e tenha uma disseminação melhor dessas práticas pedagógicas. E o grande problema dela é que a maioria dessas pesquisas e desses ensinamentos ficam intramuros, eles ficam dentro das universidades e terminam não se disseminando para os municípios, porque, inclusive, os municípios não fazem acordos com essas universidades para poder trazer esse ensinamento para as suas prefeituras, porque eles não querem ingerência, né, de outras esferas para dominar o sistema político dentro da prefeitura.
Então, eles têm medo de trazer isso, porque sabem que trazendo uma escola de aplicação, uma universidade para estar dentro da prefeitura, eles vão perder uma certa autonomia política de escravizar o seu professor, escravizar o seu diretor, fazer com que o diretor seja mais um cabo eleitoral, pagando a esse diretor para que ele seja um cabo eleitoral do prefeito. Isso não pode acontecer, nós não faremos isso. Se eleito for, vou fazer uma autonomia e nós vamos escolher os diretores de forma diferente, não por apadrinhamento político, certo? Então, nós temos aí só mais 10 minutos, eu quero dizer a vocês que foi uma live muito importante, né, que nós estamos aí, que nós precisamos definir que a escola é um local para ser feliz, é um local para que se faça, que tenha a sua música, tenha a sua brincadeira, tenha seu aprendizado. O aprendizado precisa ser checado, né? Nós não podemos ter uma escola que também não sabe se seu aluno está aprendendo ou não. A gente precisa ter provas. A prova é uma maneira de você avaliar o aluno. Isso no mundo todo é assim. Então, a gente precisa ter esse tipo de avaliação e, realmente, nós teremos que modificar essa educação de Itabuna. E quero dizer a você que nós vamos estudar, se eleito for, uma maneira de trazer o SISU de volta, conversar com os diretores, fazer com que a sociedade se engaje na luta por esse retorno, para que possamos ter uma escola de qualidade, para que a gente possa melhorar cada dia mais, não só o SISU, como todas as outras escolas da cidade, todas as outras escolas que são administradas pela prefeitura, fazer com que a população, né, participe, a população, os pais tenham voz dentro da prefeitura, saibam dizer como é que o seu aluno, seu filho está se conduzindo, se está aprendendo, se está trazendo uma felicidade para dentro de casa, né? Se ele está chegando feliz em casa e realmente aprendendo, demonstrando que está aprendendo. Então, isso nós vamos fazer e realmente é importante que a população nos ajude. Nós não podemos mais ser enganados como estamos sendo aí nessas eleições, e isso tem sido maléfico para Itabuna. Votar em pessoas que são enganosas, são políticos perversos, que só querem realmente enganar a população. No primeiro momento que ela se elege, abandona completamente a população e desaparece completamente, que a população nem vê mais. E nós não queremos fazer isso. Se eu for um prefeito, eu quero ser um prefeito presente, eu vou nas escolas, eu vou saber como é que está a merenda escolar, eu quero saber como é que está o ensinamento, eu vou participar nos postos de saúde para ver como é que está o atendimento, certo? Eu vou acompanhar as obras que Itabuna fizer, para que a gente possa ter uma visão clara do que é que está acontecendo, e precisamos ter realmente um respaldo da população. Eu acho que nós temos um novo tempo, uma nova maneira de fazer política, e essa vai ser a minha tônica sempre, independente de ganhar ou não, certo? Eu não estou na política para ganhar a qualquer custo, eu não dependo de político nenhum, eu não dependo de empresário nenhum, eu tenho independência completa e eu vou fazer o meu governo da melhor maneira possível. Agora eu vou colocar pessoas competentes para me ajudar. Eu não vou trabalhar com um cabo eleitoral que chega aí, quer enganar as pessoas e que chega lá dentro da prefeitura, quer maltratar as pessoas. Isso nós não vamos fazer e não é a nossa tônica. Tá bom, Big? Um grande abraço a você. E eu gostaria de deixar uma palavra final, doutor Gabriel. Em primeiro lugar, agradecendo, dizendo que o nosso desejo do retorno do SISU, a gente só vai falar melhor depois sobre o projeto, dizendo que, para você que é aluno do Estado, não fique triste com o retorno do SISU sendo municipal, mas a nossa proposta é que o SISU funcione
como classes regulares pelo turno vespertino e matutino, agregando o aluno do ensino fundamental, e pela noite tenha também o aluno do Estado com cursos profissionalizantes. Ou seja, você que quer voltar para o SISO, mas já faz parte de uma outra escola, é possível voltar para o SISO? Sim, é possível voltando para o SISO, tendo o espaço no noturno, doutor Mangabeira, com cursos profissionalizantes, inclusive aproveitando o material, o recurso humano que a universidade oferece, que são os nossos universitários, e nós falaremos isso em uma próxima live, explicando sobre a questão do colégio de aplicação. E existem recursos para isso pela Federais, né, doutor Mangabeira? Quero agradecer a todos. Muito obrigado. Um beijo, doutora Célia, você que é uma pessoa maravilhosa. Um beijo a você, professor Benício, você, Ana. A todos vocês que estão me acompanhando aqui, Lucas, Tiago Campos, Tiago Cavalcante. A gente tem uma assistência, a gente não está sozinho não, né, doutor Mangabeira? Um beijo no coração de todos. Peço a vocês, se interessem por coisas sérias, se interessem por coisas sérias. Assistam os meus vídeos que falam sobre os 10 critérios. Esses vídeos não têm nada a ver com questões políticas no sentido de me promover e nem tampouco de me eleger. É a intenção de abrir os seus olhos para não cometer o mesmo erro de comprometer o futuro da nossa cidade. Lembre-se, serão 4 anos tendo que ter os administradores que nós vamos eleger. Então, para não passarmos mais 4 anos só perdendo, assistam esses vídeos. Ele não vai ferir você em nada, só vai fazer você crescer. E compartilhe ele, porque isso também não vai ferir você em nada, tá bom? Doutor Mangabeira, um abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço ao meu pastor Roberto Diogo e a minha família que está me assistindo, torcendo por mim, não é? Muito obrigado a todos. Um abraço, Big, um abraço a todos os internautas. Quero dizer a vocês que na próxima quinta-feira, às 19 horas, teremos uma outra live com a nossa pré-candidata Tami Cerqueira e contamos com a presença de todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e vamos descansar. Obrigado.